Dinheiro, carros de luxo, além de equipamentos eletrônicos e muitos documentos foram apreendidos pela Polícia Civil, que teve apoio de grupos especiais. No total, quase 80 agentes cumpriram 17 mandados de busca, apreensão e prisão nas cidades de Ubaporanga, Ipatinga, Santana do Paraíso, Belo Horizonte, Mateus Leme, Betim, Juatuba e Caratinga, onde a ação foi concentrada. Entre as 6 pessoas presas estão a secretária de Educação de Caratinga e 2 ex-servidores municipais. Um deles é um assessor executivo da prefeitura da cidade que havia sido exonerado do cargo há pouco tempo. Na noite de ontem, a Polícia Civil deu detalhes do inquérito durante uma coletiva de imprensa. As investigações começaram há 2 semanas e, conforme a Polícia Civil, todas essas pessoas, que inclusive já foram levadas para presídios, são apontadas também pelo Ministério Público como integrantes de uma associação criminosa que teria se instalado na Prefeitura de Caratinga há alguns meses. Inicialmente, as investigações encontraram fraudes em 2 processos específicos, no valor de 38,5 milhões de reais que seriam desviados. Um deles na contratação de uma cooperativa de transportes e o outro no processo licitatório de uma OCIP, que é uma instituição de interesse público sem fins comerciais. Foi aberto um processo licitatório. Esse processo licitatório concorreu 3 associações. Uma associação não possuía os requisitos e não apresentou documentação e foi inabilitada. E 2 associações concorreram efetivamente nessa licitação e uma delas foi considerada vencedora. É uma associação chamada Universo Ação e Desenvolvimento. Logo que nós iniciamos a investigação, nós conseguimos apurar que em alguns municípios do estado foram feitas licitações parecidas e essas mesmas associações concorreram em outros municípios, demonstrando que as mesmas associações que concorreram em Caratinga estavam concorrendo em diversos municípios de Minas Gerais. Nenhuma outra. Abriu o edital, só elas concorriam. E aí nós conseguimos perceber, por meio das investigações, que na verdade eram 2 associações que formalmente eram pessoas jurídicas distintas, mas faticamente elas estavam sendo administradas no mesmo local, no mesmo endereço e pelas mesmas pessoas. As 2 associações participantes do processo de licitação, apesar de naturezas jurídicas diferentes, seriam administradas no mesmo local e endereço, na cidade de Juatuba, na região metropolitana de BH. A terceira OCIP teria função estabelecida no esquema, concorreria apenas para perder. A presidente da associação vencedora possuía folha de ponto assinada como contratada da perdedora. Isto é, a presidente, na verdade, era uma laranja que era contratada pela suposta perdedora para figurar como presidente só para que eles tivessem 2 associações. A terceira, que foi inabilitada, ficou comprovado até pelo depoimento do tal representante que esteve em Caratinga, que ela concorreu a pedido dele só para perder. Tanto é que ela não apresentou documentação e ela nem poderia concorrer porque ela não teria o qualificativo de OCIP. Então ela era uma associação que não seria uma OCIP, então não poderia concorrer. Então, como o contrato era muito grande, ele foi com medo de concorrer só 2, chamar atenção, então ele chamou uma terceira para ter uma licitação mais robusta e falar que houve realmente a concorrência que na verdade não houve. Uma outra situação que chamou muita atenção das autoridades foi a de que os investigados manteriam uma vida luxuosa, incompatível com os salários que eles recebiam. Um outro detalhe que também intrigou os policiais foi uma diretora de uma das instituições que teria abandonado um salário de 17 mil reais em Maricá, no Rio de Janeiro, para vir para Minas Gerais assumir um cargo com um valor menos da metade do que ela recebia antes, 7 mil reais. Esse que seria o representante da vencedora aqui, que seria filho da diretora financeira e casado com a presidente da outra associação, ele era um servidor público que em julho pediu exoneração do seu cargo público para se dedicar só à administração das associações diante do vulto de contratos que ele estava conseguindo em Minas Gerais. Ele era efetivamente a pessoa que geria e praticava os fatos.
e utilizava pessoas de seu âmbito familiar e pessoas contratadas por ele para figurar como efetivos laranjas nas associações e nas licitações. A polícia afirmou ainda que laranjas também seriam usados pelo grupo criminoso, que buscavam assumir setores estratégicos como coletas de lixo, obras, saúde, além da educação e cooperativa de transportes. A polícia afirmou que foi pedido o bloqueio das contas públicas, o que impediu maiores prejuízos aos cofres públicos. Seria um prejuízo para a população de 38 milhões e meio. Então, a gente conseguindo deflagrar uma operação no mês de março, ainda no início, né, de um governo, né, isso nos traz uma satisfação, porque a gente sabe que a população não vai ter esse prejuízo que teria se a Polícia Civil e o Ministério Público não tivéssemos iniciado essa investigação.